Buenos dias da nossa TV MEG na Costa da Lagoa, no ponto 15 para uma TV Zumbilândia, Zumbi Notícias do lugar, já que o pai de família está na cadeia e a gangue está na rua. Contando também que as mandantes da gangue, não investigada por 6 meses, 7 dias e 4 horas, por tretas e mutretas daquela unidade de segurança pública, as mandantes continuam invadindo diversas instituições, mesmo com o pai de família na cadeia, no cadeião, forjados atitudes da Polícia Civil de uso demasiado da força contra pai e mãe e nada contra as bandidas, as abusadoras, as estrupiadoras, as que invadem instituições, aquelas que há meses essa senhora, aqui ó, Jo, tem usado a minha própria TV para denunciar com documentos. E no dia de ontem, como uma forma didática de ajuda ao que está acontecendo de injustiça contra o Renato, denunciamos o Ministério Público. Nas demais instituições, aqui nos cabe mostrar que a atuação do Ministério Público tem sido irrelevante. Ficar fazendo um inquérito em cima do outro, baseado em boletins de ocorrência falsos e irrelevantes, é mais um ato de consolidação política internacional, usando aquela instituição em detrimento dos catarinenses e das obras que em Santa Catarina são construídas e concretizadas. Lembrando que a educação autônoma dos pais também é uma construção social e é muito útil no combate à ilegalidade tóxica e à sociedade decadente. Lembrando que o Renato, em suas oficinas, e no que tem mostrado por seus filhos e ajudado os seus filhos a conquistar a honra, a força, a honra, através dessas oficinas supervisionadas por ele e muito bem editadas pela mãe, organizadas pela mãe, para que essas crianças tenham um estudo diferenciado do que é dado em escolas sexualizantes, abusantes, de fofocas e stalkeando. Lembrando que esse pai de família foi perseguido pela Polícia Civil, destroçada ainda no governo do senhor Moisés, bolsonarista, que destruiu o setor de inteligência da Polícia Civil, que está sendo usado para outras coisas que não são investigação de bandidos. E como eu tenho denunciado em vários vídeos, aquele policialesco que eu considero problema laranja podre, vamos também denunciar a partir de agora o Ministério Público nas instituições correlacionadas com as causas da família. Exclusivamente na pessoa do dono do Ministério Público, que veio debaixo do poste, tem que ser debaixo do poste naquela data, num domingo, perturbar o sossego da família e do Renato, que naquela data já não aguentava mais a perseguição política, que posterior parou de ser contra a doença e passou a ser a favorável a sequestro legalizado dos filhos. Então, esse senhor do Ministério Público, um dos donos, não será poupado no que se diz respeito a ataques na internet contra mim, senhor Fábio. Ataques na porta de casa e também no conluio stalking que eu tenho denunciado, que permeia as instituições do Jorginho Melo. Senhor Jorginho Melo, não podendo ser mais cômico
a forjada prisão do Renato aqui na nossa casa, não podendo ser mais cômica essa prisão, o uso e abuso da sua força, 2 viaturas novinhas de Balneário Camboriú, do CORE, vir na Costa da Lagoa para extraditar uma mulher de dentro da casa que estava gravando, contra a senhora Nailde eu estava gravando, que arrancou meus canos de água, botou caixa d'água debaixo do poste, acusou o Renato de ter lá agredido dentro da casa dele. E por isso que ele está lá, porque a juíza de custódia entendeu que ele é um agressor de mulheres. Porque uma mulher vadia, que invade a casa dos outros, machuca as crianças desta família, tira a água, ainda quer ter o potencial de usar uma frase do Estatuto ECA. ECA me livre, né? Me livre de um estatuto desse, igual me livre de um estatuto desse que não é cumprido, do paciente de câncer, me livre de tudo isso. Está escrito lá que lugar de criança é na escola. Lugar de criança é estudando, seja na casa, nas oficinas dos pais. Pais competentes não colocam filhos em escolas imbecilizantes. E essa linha da lei será engolida pelo Ministério Público. Exatamente como dizia nosso querido Zagallo das Estrelas, na seleção brasileira, vão ter que me engolir. Ministério Público, depois de vossas instituições em 2020 sequer ter vindo checar as condições que ficamos naquele ponto 16 lá, com relação a alimentos, sem água, sem luz. Minha mãe ligou para o Conselho Tutelar, que nunca apareceu, como eu tenho denunciado ontem também, para elas mesmas, atuantes nesse momento. E para o relatório saiu uma porcaria também, que eu não espero nada de nenhuma dessas instituições, muito menos de 10ª delegacia, de nada. Eu só espero ataques contra a família, que vai estourar tudo no mandatário da paçoca toda, da polenta, da porcaria. Igual era em 2020 e agora é em épocas de Jorginho Melo. Senhoras e senhores, se o Ministério Público pode ser usado para conluios internacionais de querer tirar filho dos pais, para possivelmente tirar também do país, nós estamos mediante um problema muito maior do que podemos imaginar ou absorver sobre os conluios que permeiam as instituições, porque não deveria ser assim, deveria ser o natural das instituições proteger a família. Mas é mais de 30 anos que essa polenta, essa paçoca acontece por juízes, como essa juíza de custódia, que não entende nada, são imbecis, inúteis, mas estão lá com as canetas deflagrando sobre a lei. Aí esses imbecis inúteis delegam ilegalidade tóxica, como essa que fizeram contra o Renato, que deveria estar em casa para proteger sua família, seus filhos, o Matheus Otávio, continuar as oficinas dos filhos, a escola, todo esse trabalho acumulado, que acumulou agora aí de todos esses dias, pessoas esperando pelos serviços dele, agendamentos, tudo trancado, por causa de profissionais canalhas da lei, policiais que não merecem usar farda, tem que usar fralda. E eu já falei sobre um policial que não merecia aposentadoria e nem distintivo, muito menos arma, e mantenho a minha palavra. Ao menos em relação a este, e que os outros que têm a obrigação de pegar suas fardas e não suas fraldas e corrigir o coleguinha, comecem a fazê-lo. Senhora policial, que armada deflagrou que eu devo respeitar para ser respeitada, eu respeito a todas as pessoas honestas. Agora, policial corrupto eu não respeito. Sinta-se extremamente avisada. Que é muito bonito usar a sua farda, a sua arma para vir aqui
Ah, falou do delegado. Você viu que eu falei de novo? Do teu coleguinha que montou a operação? Você sabia que era ilegítima a operação. Você sabia que ele ia cuidar a mãe dele porque era ilegítima a operação. Nenhum lugar do Brasil uma condena irrelevante. Irrelevante, porque se eu precisar perder minha autonomia de enfrentar a delinquência deliberada, senhora, então a polícia está deflagrando a favor da delinquência deliberada? Será que vamos ter que revisar na escolinha da polícia quem é bandido e quem é vítima? Tá bem complicado. O que essa polenta do Jorginho Melo tá fazendo? E para deflagrar melhor sobre as denúncias que eu fiz contundentes contra esse elemento do Ministério Público, que eu acredito que é um dos que tem forjado todos os inquéritos contra Meg e Renato, um absurdo, por fatos irrelevantes, denunciado por delinquentes de uma sociedade psicopática, manias políticas, um conluio total contra essa Meg e esse Renato, para a implantação de uma agenda internacional que não tem nada a ver com Santa Catarina. Senhoras e senhores, por favor, abstenham-se da injustiça. Injustiça promulgada é um crime. E quanto mais as autoridades de Florianópolis forem coniventes com a injustiça promulgada, enquanto não investigam as legítimas bandidas, estrupiadoras, abusadoras, invasoras de instituições, tentar passar um sequestro legalizado, inclusive usando o conselho tutelar. O que é isso? Eu deixei esclarecido e avisado para aquela conselheira ontem sobre a importância de fazer um bom trabalho, um relatório decente e não indecente, porque ela não está ali para defender quem não é mãe, quem nunca teve filho, quem é uma mera politiqueira barata, defensora de abusadora sexual e usa isso para coagir a comunidade. Aqui na Ilha da Nicotina acontece de tudo. Existe juiz antigo, segundo a notícia, falsificando identidade. Eu não sei se isso realmente acontece ou estão fabricando notícias para destruir a moral desses juízes antigos. Mas alguém falsifica identidades. Muitas identidades aqui nesse lugar. Se foram capazes de falsificar do Serginho o seu histórico, colocando 3 anos a mais, que ninguém deu assistência nenhuma para essa criança, eu imagino que essas escolas irrelevantes podem fazer se elas colocam a mão no Matheus Otávio em relação a e fofocas stalking e outras cositas mais. Meus filhos, minhas regras, pais conscientes são embasados em estruturas de enfrentamento, usando a mentalidade, a cabeça, a consciência contra essa agenda que não diz respeito a nós seres humanos, diz respeito a imposições de um plano transhumanístico que não tem a ver exatamente com nós humanos e a nossa sociedade como conhecemos. Mediante a falta de humanização da justiça, mediante a
toda a porcaria, toda essa droga que tem sido feito contra o Renato, que é um paciente crônico, e se encontra num presídio agora como bandido por ter feito denúncias contra a Polícia Civil. A Polícia Civil não aceitou bem, tanto que não aceitou bem a última cartinha que eu mandei, porque eles não querem aceitar a verdade. Eles querem continuar fazendo as tretas e mutretas naquela unidade, achando que ninguém pode falar nada, lembrando que lá dentro tem bons profissionais, e não são todos que devem ser condenados como ratos de delegacia. Querem respeito? Trabalhem. Querem respeito? Trabalhem. Esta é o lema. Não vamos perdoar os coleguinha da delinquência deliberada. Reni Batista Neto prevaricou e estava a cargo do Ministério Público. E o chefe dele era o Fábio Trojano. Não é mais? Beleza, mas foi. Vai responder pelo que fez. Ah, não fez nada, é assim, porque a justiça é assim. Ok, eu tenho direito natural que antecede o direito positivista desnaturado de não seguir as regras estúpidas de vocês, do conluio de vocês. Então vocês pegam as suas regras estúpidas, usam para quem aceita isso, que é o que vocês estão fazendo com o Renato neste momento. É uma coação da justiça, do sistema doutrinário, e isso não é segurança pública, e isso nunca foi proteção ao cidadão. E isso tem que ser revisado, muito bem revisado, o modus operandi canalha que vocês estão usando. Ainda mais querendo impedir a mãe de família de falar e jogando nas costas da mãe de família as culpas do que vocês estão fazendo para maior delito de vocês, de desconstrução da família. Nós construímos uma história, construímos uma família, construímos crianças educadas e saudáveis, como eu falei ontem, para aquelas autoridades aí, e estamos cansados do apoio a meras bandidas que não têm autoridade, nem autonomia, nem moral para falar nada da nossa família. São apenas bandidas da droguinha circulante com medo de armamentista. Por quê? Porque estão no flagrante e delito contra nossas crianças e acham que nós temos que engolir numa boa toda a porcaria que elas tramaram, planejaram, fizeram durante anos e que nós nos calaríamos mediante toda a injustiça que está sendo grosseiramente amputada a nós. No sentido de ter acorrentado uma mãe de família, jogado em 2 camburão, enquanto não fazem nada com abusadores, com mentirosas, com invasores, com a quadrilha, diz mais sobre que tipo de polícia que o Jorginho nazi, fascista, capitalista construiu do que sobre mim. Eu sou eu, sou eu e sou eu. E eles são eles. Sobre as estruturas criadas, é falta de comando, Jorginho Melo. O teu problema é falta de comando. Você coloca pessoas estudadas, mas bunda mole, porque não tem conhecimento prático. Para de botar essa gente formada a cargo de instituições. Deixa essa gente formada ser comandado por alguém técnico. Aí você vai ver que vai dar certo o seu governo e não vai ser essa patota vergonhosa na capital Floripa de defender uma quadrilha de bandidos
querendo passar bandido como mocinho, e o pai de família trabalhador, que está nas páginas dele, as mãos cheias de graxa, trabalhando dia e noite, agora num presídio, impossibilitado de tomar suas vitaminas, suas espirulinas, suas vitaminas C, por causa do desgoverno do Jorginho Melo, das brigas políticas, das instituições politizadas, enquanto que nas páginas do Instagram e do Facebook e as propagandas do governo são simplesmente maravilhosas. Com quanto dinheiro público você faz as propagandas do governo? Quantos marqueteiros você paga? Porque você está usando uma força ilegal, ilegalidade tóxica para prejudicar uma familhinha que vive do trabalho das suas mãos. Isso é vergonhoso. Isso é tão vergonhoso, Jorginho, de tal nível de vergonha, que eu nem sairia mais na rua se eu fosse a governadora antes de resolver isso. E temos certeza que existem defensores públicos com competência para perceber pelos dias que o Renato está lá que ele não é o bandido. Estou usando um pouco de cautela para falar hoje nas redes, porque vocês já perceberam que estão amputando problemas às minhas falas contra a segurança pública, como disse o delegado, irrelevante aquele delegado-geral da Polícia Civil. Para mim, se eu fosse governadora, um cara desse nunca pisaria num comando geral. Nunca, nunca. Dizendo que eu falo contra a força. Eu não falo contra a força, eu ajudo a força a buscar um alinhamento. Porque ela está desalinhada. A força é para combater bandido, ela não pode estar alinhada com bandido. Mas num país que a mãe e o pai de família agora é bandido, agora eu sou bandida, agora eu tenho ficha no presídio, graças ao desgoverno do Jorginho Melo. As polícia sucateada, badernada, baderneiros, politicagem, divisões políticas. E eu senti plenamente na conversa da policial penal que eles nem lá dentro não podem falar, não podem agir. Eu sou força e honra. Sempre você é a guerreira, a força e a honra, como eu disse para a Pica-Pau lá da delegacia, a policial querida lá aparecendo com a minha tia lá. Eu disse para ela, não vou cagar no buraco, querida. Sou guerreira, não sou bandida. Isso aqui é injustiça, juízes inválidos, mediante a sociedade catarinense, fazem essas coisas. E naturalizar isso é uma imbecilidade. É a estupidez da lei, é a ilegalidade tóxica. Você impedir um ser humano que já estava com o pé na cova, que já foi para a cova, que já foi para a UTI, já foi para a cova, né? De ter a chance de continuar o seu tratamento por causa de mulheres vadias, usando as leis feministas contra ele, perseguição política, perseguição contra o homem, toda essa cultura woke, nojenta. Me impediram de chegar em casa. E vamos fortalecer de novo. Porque os donos do Ministério Público se apegam contra a família e fazem todo esse showzinho e manipulam as polícias e manipulam grupos, inclusive dentro dos conselhos tutelar, e fazem todas essas coisas. Porque não tem comando em Santa Catarina. Cadê aquele Francisco de Oliveira Neto para me ouvir em caráter de urgência em relação às coisas relevantes e fundamentadas em provas que eu estou mostrando através de documentos dessa própria unidade de segurança pública,
Nada é inventado da minha boca, tudo é produzido por vocês mesmos. Tá debaixo da cama? Não é para vir me prender não, seu Francisco. É para conversar honradamente com uma mulher simples, com as mãos calejadas, que muitas vezes não pode sequer se locomover de dores no corpo, mas foi jogada numa viatura tóxica cheia de pereba. Vim cheia de pereba lá daquela viatura, que nem limpar não limpo. Fui jogada lá, não conseguia nem entrar naquela viatura. Não tenho condições físicas. Apertaram a minha algema, eu mal poderia tocar o solo. E isso não foi um conluio político dos seus grupos aí? O senhor é o comandante dos tribunais aí. Qual a reunião que vai fazer com os seus juízes? Que tipo de enfrentamento que vamos ter agora com a ilegalidade tóxica? Combate à sociedade decadente, ilegalidade tóxica dentro do judiciário. Se o entendimento dos juízes está ruim, é porque a escola do direito positivo está ruim. Vocês precisam direito natural, vocês precisam lucidez, vocês precisam equalizar de uma maneira diferenciada e justa as coisas que vocês estão fazendo, distorcendo a realidade do que é uma sociedade. Nós não podemos perder a noção de vítimas e de bandidos. Eu não sou uma bandida por não querer mandar um filho para a escola. Pelo contrário, estou protegendo meus filhos das ameaças desde 2020. E isso tem que ser dito com força e honra e contundência e acabar com esses grupinhos que forjam tudo para que aconteçam sentenças injustas, compradas e negociadas jurídicas. E a partir do momento que um governador e um tribunal de justiça apoia comércio de sentenças, não entende o que eu estou falando ou quer fingir que não entende o que eu estou falando, nós estamos numa ditadura. Não tem essa de uma condena injusta ser amputada e eu não poder questionar porque já fui condenada. Se eu não fui ouvida, se foi amputado ali, fixo, um advogado que nunca falou comigo. É essas coisas, senhor Francisco Oliveira Neto, que o senhor vai ter que investigar. Eu não falo mentiras daquele fórum universitário, eu vivi a história. É diferente de quem mente e fala contra as instituições simplesmente para atacá-las. Eu estou falando da minha história vivida. E agora vivenciada com o nosso querido Renato, um paciente pré-curado, que está lá naquelas condições por mera falha de uma investigação civil, da vingança policial, da revolta do policialesco canalha, que sempre agiu dessa maneira, em todas as vezes aqui nessa Lagoa da Conceição, e resolveu aplicar o assunto na família. É isso que está acontecendo. Exatamente isso. Fazendo meus filhos sofrer sem o pai para mostrar a força dele no lugar. Apesar do delegado que me visitou, na cheirosinha, dizer que já não está mais lá. E as influências ficam como, senhor novo delegado? Novo delegado-geral da Polícia Civil, as influências desse conluio sobre vocês fica como? É a pergunta que eu fiz para aquele estife. A gente tem que fazer pergunta para esses caras. Pois é, agora o teu chefe é o Jorginho, você vai continuar fazendo as coisas que o outro fazia? São perguntas. Quanto a senhora confia nas instituições, Meg? O mesmo que eu tenho demonstrado até agora.
eu confio em mim. Senhoras e senhores, quando você chega num nível potencial a denunciar uma corte de Ministério Público por ilegalidade tóxica consumada e provada através dos próprios autos, não podemos esperar que eles nos dê beijinho, como diz meu amigo querido. Mas também não podemos ser tratados desta maneira opressiva, injusta, perseguição política, porque estamos demonstrando. E agora eu devolvo para a senhora policial a fala. Quer respeito? Respeita o que eu estou demonstrando. Não quer entender, não eres obrigada a entender. Mas entenda que as denúncias são relevantes. Que tentar fazer a mídia lixo maldita, tentar pintar uma Meg piada, não diminui a dor do que nós estamos sofrendo. Não eleva as bandidas à qualificação de inocente. E as investigações desta Polícia Civil têm que ser melhoradas. Paralelas ao trabalho da Polícia Militar, que deve ser revisado também. Principalmente essa abordagem na Costa da Lagoa. As estruturas de segurança. Bem como... Foi lindo, né? O bandido saindo com os bandidos no botinho do Vogeni e a polícia, toda aquela força da Polícia Militar saindo com o pai, a mãe de família e as crianças. Foi lindo esse evento. Nossa, foi lindo para Floripa. Precisava ter um drone para filmar. Que lindo que foi a covardia total. De injustiça em injustiça, quando vão consertar o puteiro? Mas querem que eu chame todo mundo de lindinho, gostosinhos, educados de Floripa? Chamarei quando isso se consagrar. Agora não com essas atitudes grosseiras sobre a família. Contra a família que deve ser protegida. Se não tem segurança pública, Jorginho Melo, para minha família, não tem que ter para os bandidos. Repito, para que fique bem entendido. Ah, não tem segurança pública para mim e para o Renato, só para opressão? Só para vir arrebentar a casa várias vezes, levar nossos meios de se defender, humilhar na televisão, humilhar na Record, humilhar com memes malditos produzidos pela própria polícia? Ou produzido pelos bandidos? Ou polícia e bandido agora é tudo a mesma coisa, segundo Jorginho Melo. Começa a explicar. Porque é isso que nós estamos vivendo. Eu exijo que a investigação das polícias tire imediatamente qualquer coisa que tenha contra a minha pessoa que não seja os meus vídeos originais nas redes. E que qualquer pessoa que esteja deflagrando contra a minha imagem seja presa. Seja Xexetão, seja Nando, seja quem seja. Seja esse casal maldito que infiltrou a vara da infância. Seja outros polícias ligados a eles, não me interessa. Nós chegamos num momento que aparentemente ter projeto, ser trabalhador, ser proativo não vale a pena. Vale a pena ser improdutivo, ser vagabundo. Mesmo assim, eu e Renato não decidimos escolher esse caminho. Por isso que ele está empilhado de serviço ali, esperando ele chegar. A arbitrariedade, o ostracismo judicial passou de todos os limites, senhores defensores públicos em geral de Florianópolis. E esta é a notícia que eu quero nas redes, nas mídias, no Prisco Paraíso. Ou não tem mídia nesta capital honesta o suficiente para começar a deflagrar deste assunto? Beijinho, beijinho, pau, pau na moleira.